noite. António Lima vai continuar como coordenador do Bloco de Esquerda Açores nos próximos 2 anos. Foi reeleito para a liderança do partido na 7ª Convenção Regional, que decorreu em Ponta Delgada. A moção de orientação global, intitulada Combater as Desigualdades, Construir o Caminho à Esquerda, foi aprovada por unanimidade. António Lima tem 40 anos, é licenciado em Biologia e Geologia e desempenha atualmente as funções de deputado à Assembleia Legislativa Regional. É coordenador do Bloco de Esquerda Açores desde 2018. Muito boa noite, Dr. António Lima. Obrigado por aceitar o convite da RTP para esta grande entrevista. A nova Comissão Coordenadora Regional do BE foi eleita com 96% de votos favoráveis e apenas 4% de abstenções. Sente que o Bloco de Esquerda Açores sai desta convenção mais forte e mais motivado? Antes de mais, boa noite. Agradecer à RTP pelo convite para estar aqui, depois de um momento que é, como são em todos os partidos, as convenções ou congressos, um momento de reflexão, um momento de debate e um momento de definição de estratégia. E desta convenção é natural que se possa deduzir e se possa dizer que o Bloco de Esquerda sai reforçado. Sai reforçado desde logo porque debateu internamente, fez um caminho de análise do passado mais recente e preparou uma estratégia para os próximos 2 anos, porque no Bloco de Esquerda as convenções fazem-se de 2 em 2 anos, são frequentes, permite uma análise atempada da situação política pela Convenção, que é o órgão máximo do partido na região, e nós, obviamente, que a partir daqui temos melhores condições, estamos dotados de uma estratégia legitimada democraticamente para fazer o nosso caminho. Um caminho, obviamente, da oposição, neste momento ao Governo Regional da direita. Como é que olha para o facto de não haver, neste momento, divergências internas no Bloco de Esquerda, ao contrário, por exemplo, do que acontece com outros partidos? Bem, no Bloco de Esquerda há pluralidade de opinião. O facto de ter existido apenas uma moção não significa de forma alguma que não haja essa pluralidade de opinião e que não haja... Ou seja, não é um partido de pensamento único? Não é um partido de pensamento único, nunca foi. Aliás, faz parte até da tradição do Bloco de Esquerda haver pluralidade de pensamento, haver tendências internas, haver um conjunto de sensibilidades internas que são respeitadas e que nos Açores, neste momento, com todas elas e com todas as opiniões individuais dos aderentes, é possível e foi possível construir uma moção que permitiu fazer a síntese do pensamento interno do partido neste momento e perante os desafios que a política nos Açores coloca. E conseguimos fazer este caminho, essa síntese que está expressa na moção de orientação que levamos à Convenção e que também foi aprofundada no debate da Convenção e que comissões setoriais também que permitiu chegar aqui e termos um caminho definido para o futuro. Já vamos olhar para as prioridades do Bloco de Esquerda para os próximos 2 anos. Antes disso, perguntava-lhe se, nesta altura, se sente um líder respeitado e reconhecido por todos os militantes do Bloco de Esquerda nos Açores? Bem, no Bloco de Esquerda as pessoas têm por norma o respeito por todos e o facto das pessoas terem obviamente confiança em mim para continuar mais 2 anos como coordenador, efetivamente, dá mais segurança, dá-nos uma legitimação para fazer esse caminho, mas no Bloco de Esquerda, obviamente que esse é um trabalho essencialmente coletivo. Ser coordenador do Bloco de Esquerda não dá qualquer tipo de direito superior aos restantes. Sou um entre pares na Comissão Coordenadora Regional, mas obviamente que tenho um dever especial e uma especial responsabilidade de ser também o porta-voz do partido. A nova Comissão Coordenadora passou de 15 para 17 elementos, é um aumento. O que é que justificou esta decisão de aumentar a Comissão Coordenadora Regional? Bem, a dimensão da Comissão Coordenadora Regional não está definida estatutariamente porque é uma forma, essa dimensão é ajustável a cada momento, ao próprio desenvolvimento do partido, às condições políticas do momento e, neste caso, a opção foi por fazer um pequeno aumento no número de elementos, também para refletir aquilo que é o desenvolvimento do partido nas diversas ilhas, com ilhas onde há mais militantes e que era efetivamente necessário dar essa representação das diversas ilhas internamente na direção do Bloco.
Um dos elementos que deixam a Comissão Coordenadora é o ex-deputado e ex-coordenador regional Paulo Mendes. Que peso é que terá esta saída na atividade do partido? Bem, contamos com o Paulo Mendes durante muitos anos, como dirigente, como deputado, como coordenador também do partido, e continuamos a contar com ele. Teve a ver com uma opção profissional que é perfeitamente legítima e que faz parte da vida de cada um, mas continuamos obviamente a contar com as suas opiniões, como contamos com anteriores deputados do Bloco de Esquerda, anteriores coordenadores, como a Lúcia Arruda também, que foi coordenadora do Bloco, e contamos com todos. Vai continuar a ser um colaborador ativo do partido? Julgo que sim, não tenho dúvidas disso, e o seu contributo e a sua experiência é sempre de valorizar, como são de todos os militantes, principalmente daqueles que tiveram experiência política e que exerceram cargos públicos. A 7ª Convenção Regional do Bloco de Esquerda Açores realizou-se num novo quadro político. Este novo contexto pode dizer-se que é mais exigente para o Bloco de Esquerda? Bem, é um contexto diferente, sem dúvida que coloca novos desafios. O anterior também era exigente, eu não diria que é mais ou menos exigente, são desafios diferentes. Nós tivemos durante 24 anos em que 20 deles foram vividos em maioria absoluta. Isso também trazia problemas, trazia dificuldades até à atividade e à forma como os partidos se posicionavam, como é óbvio, e neste momento há outro contexto, mas este contexto também tem desafios muito exigentes, desde logo desafios que têm a ver com a forma que nos devemos posicionar perante o exercício do poder pela maioria de direita, e desafios essencialmente para o futuro da região. Esses é que são os mais importantes, são as políticas implementadas por este governo, por esta maioria, e é por aí que nós temos que afirmar a nossa alternativa, as nossas opções que têm que ser construídas, como dizemos na moção, à esquerda. Mas neste quadro de maioria parlamentar de direita, é mais difícil fazer a tal oposição consequente de que fala e conseguir a aprovação de propostas neste contexto político? Ainda é muito cedo para dizer o quão difícil ou fácil é ter propostas aprovadas no Parlamento, se bem que o nosso... Haverá aqui uma maior clivagem entre a esquerda e a direita? Como disse, ainda é difícil de perceber esse contexto, até porque não existindo maioria absoluta, a aritmética parlamentar pode não ser sempre aquela que nós esperamos, ou seja, a incerteza é maior, aliás, como se tem visto em algumas propostas que têm surgido dos mais diversos partidos. Agora, existem claramente opções de caminhos diferentes para os Açores no Parlamento, e o caminho que está a ser trilhado e o caminho que é aquele que é seguido pela maioria é um caminho mais afastado daquilo que é daquela que é a nossa visão para o futuro dos Açores. Disso não há dúvida. Há uma política que é, sem dúvida, como dizemos na moção, um pouco mais do mesmo do que o Partido Socialista fazia, mas pior. Precisamente ia pegar nessa questão. Por um lado, o Bloco de Esquerda critica a anterior governação socialista, fala mesmo, e estou a citar, em arrogância política, nepotismo e compadrio. Por outro lado, diz que a atual coligação de centro-direita tem apenas o objetivo de se manter no poder. Que solução política é que o BE defende para os Açores, tendo em conta que critica a solução anterior do Partido Socialista e critica agora a solução de centro-direita? Bem, nós não olhamos para a política como um conjunto de inevitabilidades, ou seja, criticamos e... Mas o Dr. António Lima admitiu que, na altura, no cenário pós-eleitoral, haveria apenas 2 cenários para a formação de governo. O cenário com o qual estávamos defrontados nessa fase, ou seja, fomos a eleições e houve um resultado eleitoral. E havia 2 hipóteses de formação de governo, não existiam outras. E nessa altura tomamos uma opção. E essa opção, independentemente das críticas que mantemos, que fazíamos ao governo do Partido Socialista, nós, naturalmente, achamos, na altura, e continuamos a achar hoje,
que um governo do Partido Socialista, nessa altura, seria um mal menor, seria nesse sentido, seria melhor do que um governo da direita apoiado pela extrema-direita. Foi isso que justificou o apoio do Bloco de Esquerda? Naturalmente. Um apoio que não se traduziu ou não se traduziria num acordo formal com o Partido Socialista, devido às divergências entre os dois partidos. Sempre dissemos isso, dissemos na campanha e reafirmamos logo a seguir às eleições, que não estaríamos disponíveis para um acordo com o Partido Socialista, um acordo de governo, um acordo de incidência parlamentar, não estaríamos disponíveis para isso, mas perante o cenário de iminência de uma formação de um governo de vários partidos da direita, ainda por cima apoiado pela extrema-direita, aquilo que nós dissemos é que da nossa parte não haveria governo de direita e viabilizaríamos aquele que era o programa do governo do Partido Socialista no Parlamento. Ou seja, o cenário de para usar o termo popular, de uma geringonça nos Açores estaria fora de questão? Não estava em cima da mesa, não faria sentido termos passado e dito várias vezes em campanha que não estávamos disponíveis para isso. A ideia era acabar com a maioria absoluta socialista e uma mudança de políticas na região. Também era esse um dos slogans do Bloco de Esquerda. Nós batemos por isso, por uma mudança na região. Mas a mudança que queríamos não era, obviamente, entregar o poder à direita, era fazer e ganhar força à esquerda para termos políticas públicas que fossem mais próximas daquilo que é o caminho que nós defendemos para os Açores, com reforço de serviços públicos, com combate efetivo às desigualdades, com reforço dos direitos do trabalho. Tudo isso era esse, e é esse o caminho que continuamos a defender. Não significava isso, de forma alguma, fazer uma mudança de governo para a direita. Como é que se explica que, a nível nacional, o Bloco de Esquerda tenha sido durante vários anos um aliado do Partido Socialista, nomeadamente na chamada geringonça, e aqui nos Açores os dois partidos estão, de certa forma, de costas voltadas? Os contextos políticos são bastante diferentes. Em primeiro lugar, porque o contexto político em que se formou o acordo do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda em 2015 foi um contexto em que vínhamos de 4 anos de governo do PSD-CDS, com políticas de austeridade muito duras, que os portugueses e os açorianos e açorianas sentiram na pele, com cortes salariais, com perda de direitos, e que esse acordo foi dirigido e com um objetivo muito claro de reverter um conjunto de medidas e de fazer avanços noutras áreas que foram feitos, e o acordo foi integralmente cumprido. Nos Açores tínhamos um cenário, e continuamos, e temos agora também um cenário diferente, mas tivemos um cenário em que o Partido Socialista tinha maioria absoluta e, de facto, não tinha qualquer interesse sequer em fazer o mesmo tipo de caminho que foi feito a nível nacional, e nós tínhamos tinha o Partido Socialista opções muito diferentes daquelas que foram seguidas a nível nacional, obviamente que as políticas são diferentes porque o contexto é diferente, mas o caminho que era feito não era efetivamente aquele caminho que era feito nos Açores pelo Partido Socialista. O Bloco está disponível para uma futura aliança com o PS nos Açores, se for esse o objetivo de retirar a direita do poder nos Açores, como aconteceu em 2015 na República? O Bloco está disponível para afirmar o seu programa e, aliás, neste momento, cumprir o seu programa eleitoral, apresentando as medidas que apresentou na campanha em programa eleitoral durante esta legislatura e ir a eleições quando elas surgirem. É para isso que estamos disponíveis. A seguir às eleições é da relação de forças desse ato eleitoral que se definem as soluções de governo e as maiorias parlamentares. Não vale a pena estarmos a fazer cenários e futurologia sobre algo que não está no futuro próximo e que nós o que queremos é efetivamente fazer o caminho que nós colocamos como prioridade. A seguir às eleições é do resultado eleitoral que se definem quais são as maiorias de governo. Não vale a pena estarmos E o Bloco de Esquerda tem a ambição de poder vir a ser uma alternativa de governação nos Açores nos próximos tempos? O Bloco de Esquerda quer afirmar-se e quer construir um partido e um conjunto de ideias que sejam cada vez mais influentes na região. É para isso que trabalhamos. Isso dará, obviamente, um dia, esperamos, força suficiente para almejar a isso. Neste momento não é possível, como é óbvio, temos 2 deputados, não temos qualquer intenção de lá chegar agora, mas esse é o caminho que qualquer partido tem que fazer, porque qualquer partido que não quer apenas ser oposição, quer, e no caso do Bloco de Esquerda, quer efetivamente contribuir
com peso na sociedade para fazer as políticas que defende. A passagem do Partido Socialista do poder para a oposição alterou de certa forma as relações entre o Bloco de Esquerda e o PS, no sentido de uma maior proximidade entre os dois partidos? É natural que tenha havido algumas alterações, não alterações de fundo, mas é natural que quando um partido está na oposição ou está no governo não é a mesma coisa, porque não poderia ter ficado tudo igual. É natural que haja algumas alterações, mas a relação existente sempre foi uma relação normal, cordial, institucional entre os dois partidos e por aí não há nada a dizer. Os partidos da esquerda acusam o PSD de ter acabado com o cordão sanitário à extrema-direita, através do acordo de incidência parlamentar estabelecido na região. A inclusão do Chega na esfera do poder nos Açores é uma ameaça real à democracia e à autonomia? Eu julgo que é um precedente grave e um precedente preocupante por aquilo que se fez, ou seja, como referiu, pela quebra dessa espécie de cordão sanitário que, na verdade, nunca existiu, porque à primeira oportunidade, a direita dita democrática, do PSD ao CDS e ao PPM, aliaram-se à extrema-direita para chegar ao poder, fechando os olhos ao seu programa político, que é um programa que, como sabemos, prevê. É um programa, do ponto de vista dos direitos individuais, é um programa com lives novos, racistas até, com discriminações, é um programa que ataca os serviços públicos, é um programa centralista e, pior, há uma prática também, ela centralista. Basta ver que o partido é, de certa forma, comandado à distância, com vindas do seu líder nacional até ao Palácio de Santana, discutir o futuro do governo, o que, julgo eu, a pouca autonomia e não valoriza e não respeita a autonomia. O líder regional do Chega diz que a estrutura nos Açores do partido é menos radical do que a estrutura a nível nacional. Bem, isso, de certa forma, pode tranquilizar dirá o Bloco de Esquerda. O que entender, mas o que é facto é que qualquer militante desse partido, como de qualquer outro partido, sendo militante, apoia e aceita o programa que esse partido tem. É assim, qualquer deles, podem-se dizer mais ou menos radicais, mas o que é certo é que aceitam aquele programa. Com isto dizem tudo. Como é que reage às comparações que chegaram a ser feitas entre o Bloco de Esquerda e o Chega? Partidos que se encontram em extremos opostos do espectro político. Há mesmo quem considere que o Bloco de Esquerda e o Chega querem o mesmo, radicalizar a sociedade portuguesa. Como é que reage a estas observações? Eu julgo que não há nada de comparável quando um partido quer, por exemplo, combater a precariedade no trabalho, ou seja, dar mais direitos a quem trabalha, ou quem quer mandar deputados para a sua terra, como esse partido já disse. Não me vejo qual é a comparação entre proteger o trabalho, ou querer um melhor serviço regional de saúde, e um partido que tem escrito no seu programa que quer vender as escolas públicas. Mas há algumas convergências, nomeadamente a luta contra a corrupção. É uma bandeira comum ao Chega e ao Bloco de Esquerda. A luta contra a corrupção é algo que devia ser e deve ser um objetivo de qualquer cidadão e cidadã deste país, porque não é corrupção, é crime, e todos os partidos devem pugnar por isso. Há medidas diferentes e há propostas diferentes, é verdade, e há caminhos diferentes. O Bloco de Esquerda tem o seu e tem feito propostas sobre esta matéria durante muitos anos, a questão do enriquecimento ilícito, da sua criminalização. Haver uma ideia que seja similar entre um e outro partido não me parece que possa fazer com que se possa comparar duas coisas tão diferentes. Vamos olhar agora para as grandes linhas orientadoras do projeto político do Bloco de Esquerda. No discurso de encerramento da Convenção, prometeu um combate sem tréguas ao compadrio. Está a referir-se a que situações em concreto? Estamos a referir, quando falamos no combate ao compadrio, em negócios que por vezes existem, que têm como pressuposto, por exemplo, aquilo que está expresso no programa de governo, que ainda não foi implementado, mas que tem toda a marca desse tipo de negócios que não é claro. Quando o governo diz no seu programa que quer facilitar e promover a venda de energia à EDA, por exemplo,
Aquilo que está a dizer é que quer criar legislação para que qualquer empresa privada tenha uma via aberta para a venda de energia à EDA, quando a EDA é uma produtora de energia. Mas que via é essa que o Governo quer criar? Nós, até porque o Governo anterior também o fez, nós sabemos como é que isto funciona. Cria-se uma empresa que tem apoios públicos e que depois tem, através de um contrato e de legislação que diz o Governo querer criar, um caminho aberto para vender aquilo que só produz porque foi subsidiado para produzir. E quem serão os felizes contemplados desses negócios? Aí é que está a questão. Ou seja, negócios desse tipo, de facilitação de um acesso a uma renda garantida, porque é disso que se trata, porque há negócios desse tipo que se prolongam por décadas, é deste tipo de negócio que nós não... E como é que se pode combater este problema de forma eficaz? Bem, em primeiro lugar, não fazendo aquilo que o Governo quer fazer, ou seja, opondo-nos a uma facilitação desse tipo de negócio que nós ainda estamos para perceber o que é que isto quer dizer em concreto e como é que será feita essa facilitação. E, em segundo lugar, havendo transparência absoluta nesse tipo de regra, ou seja, que não haja promiscuidades e que não haja nenhum tipo de via aberta, obscura, para se beneficiar uns e outros. Nas relações entre o setor público e o setor privado. Exatamente, porque sendo nesse caso a eletricidade nos Açores uma empresa maioritariamente pública, tem um dever especial de responsabilidade. O atual governo regional já prometeu o reforço da transparência. Na sua opinião, esse objetivo não está a ser cumprido, tendo em conta essas situações? Bem, nós estamos obviamente a avaliar a cada dia esse objetivo. Mas, de facto, há alguns sinais que não nos deixam tranquilos. A transparência, por exemplo, devo recordar, para quem também não terá acompanhado, que, por exemplo, no que diz respeito ao projeto do Porto Espacial de Santa Maria, que é um projeto que, obviamente, interessa muito a população de Santa Maria, essencialmente, mas toda a região tem seco com atenção e a RTP Açores tem noticiado várias vezes este projeto. Nós solicitamos o caderno de encargos do concurso que foi lançado e a verdade é que o Governo respondeu a dizer que ele era confidencial. Ou seja, a população de Santa Maria e todos os açorianos e açorianas desconhecem aquilo que estava a ser preparado. Nós estamos a fazer uma avaliação do que é do tipo de projeto e dos seus benefícios e dos seus eventuais prejuízos para a região ou para a ilha. Porque estamos a fazer uma avaliação do processo. E esse processo, quando se diz que o caderno de encargos, ou seja, em concreto aquilo que se iria construir, é confidencial, isso é inaceitável. Como é que uma população de uma ilha não pode conhecer o projeto que estava a ser preparado? Eu conheço, porque tive acesso ao caderno de encargos com dever de confidencialidade. Isso não me parece ser a melhor forma de fomentar a transparência. O senhor disse na convenção que o Bloco de Esquerda foi a única força política a crescer eleitoralmente à esquerda. O que é facto é que não conseguiu alargar o grupo parlamentar, mantém os 2 deputados. Qual é a sua estratégia para promover o crescimento do partido do ponto de vista parlamentar? Bem, nós tivemos um resultado que foi a nível de votos foi o mais elevado de sempre. Foi um crescimento a nível de votos. 3.962 votos. Não foi suficiente, obviamente, para aumentar o número de deputados, num contexto, que é preciso não esquecer, em que houve uma contração dos partidos de esquerda e do centro-esquerda, ou do centro, como se queira chamar, não quero fazer esse tipo de avaliação aqui, mas desde o Partido Socialista, o PCP saiu do Parlamento, o que é extremamente negativo para a esquerda nos Açores e para a própria democracia, também fazer essa nota. E foi um resultado que, neste contexto, que é preciso ler o resultado também nesse contexto, foi um resultado importante, porque marcou um sinal de que era possível resistir e era possível até crescer perante um crescimento da direita na região. E um crescimento da direita ainda impulsionado também pela extrema-direita. Agora, nós temos que, do ponto de vista parlamentar, temos 4 anos pela frente, se não existirem eleições antecipadas até lá. Temos, neste caso, pouco mais de 3 anos. Temos que trabalhar, afirmar o nosso programa,
apresentar como iniciativas aquele que foi o nosso programa eleitoral, que se mantém atual e que foi reassumido na moção que apresentamos à Convenção. E trata-se, obviamente, de crescer localmente e desenvolver o Bloco nas diversas ilhas, porque esse é um trabalho que é especialmente difícil nos Açores. Sabemos que a condição arquipelágica também dificulta a atividade e o desenvolvimento dos partidos. Está a ser difícil crescer nas ilhas mais pequenas, à exceção de Santa Maria. O que é que está a falhar? Isso tem acontecido, repare, nós temos tido resultados, obviamente, que não são sempre idênticos, mas já temos estruturas em Santa Maria, e com estruturas eleitas, temos aumentado na Ilha de Faial, temos tido resultados também bastante estáveis, temos crescido em resultado, e também estamos a crescer a nível de militância na Ilha do Pico, temos estrutura também em São Jorge, temos já um conjunto de atividade, uma atividade política em várias ilhas, e esse crescimento tem acontecido e agora tem que ser reforçado, não é? É esse caminho que nós temos a fazer e é o grande desafio dos próximos anos, a nível político, a nível partidário, porque a nível político há muitos outros. Entre 2012 e 2020 o PS perdeu mais de 10 mil votos nas regionais, mas o Bloco de Esquerda ganhou apenas cerca de 1.500. Não seria de esperar um crescimento mais expressivo do Bloco de Esquerda, tendo em conta que até o próprio PCP perdeu expressão na região? Bem, isso é sempre Há aqui uma fuga de votos para o quadrante da direita, uma fuga significativa. Poderá haver uma fuga de votos para a direita, como poderá haver uma ida para a abstenção. Esse é, obviamente, um desafio que se coloca a todos os partidos. Claro que o Bloco de Esquerda gostaria de ter ido buscar esses votos todos. É uma reflexão que nós também fazemos de para onde é que vão esses votos. Mas a verdade é que nós temos na região uma tradicional, não direi bipolarização, porque ela já não é tão evidente, mas ainda existe uma concentração de votos nos dois grandes partidos do centro, entre PS e PSD, que se traduziram em longuíssimas maiorias absolutas. Há uma tendência para o voto útil nos Açores. E essa tendência existe. Existe na região, é obviamente algo que tem possivelmente a ver com a nossa dispersão, a reduzida população que temos em muitas das 9 ilhas, e tudo isso, e haverão outros fatores que do ponto de vista sociológico poderão explicar, mas a verdade é que essa concentração existe. Obviamente que o desafio de um partido como o Bloco de Esquerda é quebrar essa hegemonia, essa bipolarização que existe na região, e temos feito, não da forma como gostaríamos, como é óbvio, mas temos feito. Chegar à terceira força política nos Açores, como acontece a nível nacional, é um dos objetivos para os próximos anos do Bloco de Esquerda? Não colocamos as coisas dessa forma. Ser terceira força política com 1% dos votos ou 2% não nos serve de muito. O importante é crescer. Queremos crescer e queremos que esse crescimento se traduza numa capacidade cada vez maior de intervenção social, de intervenção política, de influência, traduzindo aquilo que é o nosso programa em medidas obviamente que sejam consequentes e que cheguem às pessoas, que alterem a sua vida, que lhes deem melhores serviços públicos, melhor emprego, uma região com uma economia diferente, uma economia mais robusta, mas que também uma economia que não crie pobreza como é esta que nós temos. A sua moção de orientação global refere que o número de aderentes ao partido cresceu significativamente nos últimos anos. O Bloco está a conseguir aproximar os jovens da política, por exemplo? Bem, nós temos tido, principalmente nos últimos anos, uma maior adesão de jovens ao Bloco de Esquerda. A dificuldade que eu julgo que é transversal em vários partidos, em trazer os jovens para a política partidária ativa é evidente. Julgo eu que essa é uma dificuldade que atravessa todos os partidos. O Bloco de Esquerda não é diferente, mas tem conseguido nos últimos anos atrair cada vez mais jovens que têm tido também cada vez mais atividade partidária, organizando-se também em núcleo ativo de jovens. Isso é fundamental. Divulgando a atividade do Bloco,
fazendo eles e dinamizando eles próprios iniciativas, participando nos órgãos onde o Bloco de Esquerda está representado, órgãos que digam respeito, obviamente, às juventudes. E isso é fundamental. Agora, os jovens não têm, muitas vezes, há muitos jovens que não têm política, não têm atividade partidária ativa, mas são ativos politicamente. Muitas vezes até não têm essa consciência de que o são, porque são ativos nas associações de estudantes, são ativos nos grupos culturais, nos grupos desportivos, são ativos com o ativismo social. Veja-se o fenómeno da greve climática que antes da pandemia, infelizmente, que com a pandemia isso esfriou, mas o que irá regressar também em força, tem uma atividade enorme, que é a atividade política, que é ativismo social. O que falta muitas vezes é também que esse ativismo social se converta e, nesse caso, não deixando de existir, porque ele é fundamental, mas também se traduza cada vez mais em ativismo político, que mas é fundamental. Não há também uma ligeira desconfiança da juventude nos partidos políticos? Isso também não é um fator que pesa na decisão de aderir ou não a um partido, ser ou não militante? Julgo que sim, julgo que essa desconfiança existe porque é natural, todos nós falamos com outras pessoas e com jovens, há por vezes a ideia de que aderir a um partido é abdicar da sua liberdade de pensamento, da sua liberdade de ação, e isso não é verdade, pelo menos no Bloco de Esquerda, falarei apenas pelo Bloco de Esquerda, não é verdade, ela continua, aliás, e é até incentivada a existir, mas existe com um benefício acrescido, é que o seu pensamento depois tem que ser naturalmente incluído num pensamento mais vasto e tem que ser discutido com todos os outros aderentes, nesse caso aderentes, como chamamos no Bloco de Esquerda, tem que ser discutido e debatido, e é daí que nasce o reforço da pluralidade interna de um partido. Dr. António Lima, estamos a poucos meses das eleições autárquicas, o Bloco não realizará coligações nem com a direita nem com o PS, mas pode apoiar movimentos de cidadãos. Porquê é que foi tomada esta opção? Esta opção foi assumida regionalmente e tinha sido já uma opção que tinha sido aprovada na Conferência Nacional Autárquica do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda Açores entendeu, na sua moção, assumir também esse mesmo caminho, porque entende que as coligações a existirem pré-eleitorais devem ser feitas à esquerda do Partido Socialista e que todos os caminhos, todos os grupos de cidadãos que possam surgir, nós, obviamente, avaliaremos o seu programa, os seus objetivos e, eventualmente, o apoio a algum desses grupos, se e caso surjam. Isto quer dizer que nos concelhos onde houver movimentos de cidadãos, o Bloco não avança com candidatura própria? Não quer dizer necessariamente, porque não se trata de um cheque em branco a qualquer grupo de cidadãos que surja e que se candidate. Obviamente que terá que ser sempre avaliado as condições dessa candidatura e o seu programa, como é óbvio, porque esse é o mais importante para algum apoio a qualquer tipo de movimento. E nós, aquilo que dizemos também, é que estamos empenhados em construir soluções para o futuro após as eleições autárquicas, ou seja, nós, onde tivermos representação, contribuiremos para uma política autárquica que responda àquelas dificuldades locais, seja da habitação, seja no combate também à pobreza, no ordenamento do território e do ambiente, e é isso que os nossos eleitos irão fazer. Olhando para as metas eleitorais nestas autárquicas, o Bloco tem neste momento representações em 2 Assembleias Municipais, Vila do Porto e Ponta Delgada. Não conseguir mais mandatos este ano será uma derrota? Eu não direi que será uma derrota, dependerá obviamente do resultado global e também dos resultados individuais de cada um dos municípios. As eleições autárquicas são eleições muito particulares, porque são inúmeras eleições no único ato eleitoral, e nós temos que avaliar o resultado em função de uma análise mais fina desses resultados. Obviamente que queremos não só manter, mas reforçar o número de eleitos, isso é claramente um objetivo que devemos almejar, mas obviamente que temos que ver
depois os resultados em cada um dos concelhos a que concorremos, qual é a avaliação que fazemos na noite eleitoral desses resultados para avaliarmos qual foi o que é que o partido conseguiu nesse ato eleitoral, que é um ato eleitoral exigente, que exige muita participação, muito ativismo e que nós estamos a trabalhar afincadamente para que corra o melhor possível. Há 4 anos o Bloco de Esquerda concorreu em 9 autarquias dos Açores. Este ano o número será garantidamente superior? Nós estamos a trabalhar para aumentar... O número ainda não está definido? Não está totalmente fechado, mas estamos a trabalhar para aumentar o número de autarquias a que concorremos. Vamos ver aquilo que é possível, mas não está totalmente fechado, por isso não posso naturalmente ainda avançar com números em concreto, mas estamos a trabalhar para aumentar o número de autarquias a que concorremos. Mas será difícil apresentar candidatura em todos os municípios dos Açores? Sim, em todos não será possível, infelizmente, mas não será possível chegar aí. E não será possível porquê? Por uma questão estratégica ou por dificuldade em encontrar candidatos? Não será possível porque o desenvolvimento do partido na região, do Bloco de Esquerda na região, não permite ainda conseguir concorrer a todos os órgãos autárquicos e a todas as câmaras. Isso exige, naturalmente, muitas largas centenas de pessoas, de candidatos e candidatas, em todas as ilhas, e isso, neste momento, não é possível. Vamos avançar nesta entrevista, olhando agora para o tema que marca a atualidade, naturalmente a pandemia. A 7ª Convenção Regional do Bloco realizou-se um ano depois da data inicialmente prevista devido à pandemia, que de resto continua a condicionar toda a nossa vida. Que avaliação é que faz da forma como o Governo tem gerido a pandemia e dos resultados das medidas aplicadas nos Açores? Bem, eu julgo que o Governo tem tido uma atuação pouco assertiva, muitas vezes excessivamente truculenta e desnecessariamente truculenta e com alguns erros que eram desnecessários e que custarão caro. No geral, o Governo tentou criar um conjunto de regras que inicialmente que fariam e faziam sentido. Procurou clarificar essas regras e colocá-las de forma objetiva perante as pessoas. No entanto, a verdade é que foi o Governo rapidamente a desdizer as regras que tinha definido no que diz respeito, por exemplo, às escolas. Chegou este Governo a dizer que deixaria, já o novo Presidente da Comissão de Acompanhamento, na altura, que deixaria de encerrar escolas por haver um caso positivo. Algum tempo depois, encerrou todas as escolas com ou sem casos positivos. Isso, julgo eu, que descredibiliza a atuação do Governo, e nesse caso também da Comissão de Acompanhamento. E, na sua opinião, foi uma medida exagerada, o encerramento das escolas? Eu julgo que foi uma medida que, a ser tomada, deveria ter sido tomada apenas em último recurso. Porque o encerramento das escolas, generalizado, como vimos, é uma medida que tem um impacto muito significativo, muito sério, na vida das crianças, dos jovens, na vida das famílias e que tem impactos que perdurarão no tempo. E essa medida foi feita contrariando aquela que era a estratégia que o Governo tinha afirmado que iria cumprir. E parece-me que isso era desnecessário. E depois surgiu, infelizmente, julgo eu, houve sempre uma comunicação algo demasiado justificativa e demasiado truculenta por parte dos responsáveis do Governo sobre esta matéria, que era desnecessário e que criou também um clima de alguma animosidade que na prática, na verdade, até não existia, mas parecia que existia. E depois houve também, obviamente, alguns erros que revelaram uma atitude algo discriminatória e alguma falta de cuidado e de respeito até pela privacidade das pessoas, como foi, por exemplo, a divulgação dos locais e das casas com georreferenciação assinalados no mapa, onde as pessoas infectadas com Covid-19 estavam. Isso pareceu-nos totalmente desnecessário, nós alertamos para isso. Mas o Governo não reconheceu esse erro, mas julgo que o devia ter feito. Errar toda a gente erra, mas não reconhecer é que é mais grave. Relativamente às medidas de âmbito económico, os apoios lançados pelo Governo são insuficientes, no entender do Bloco de Esquerda. O problema está sobretudo no facto de esses apoios não estarem a chegar às empresas? Ou com a celeridade que seria de esperar? Eu julgo que um dos problemas será esse. Efetivamente, há muitas queixas
de falta de celeridade nos apoios, mas também há queixas de empresas que não conseguem ter acesso aos apoios. E isso, obviamente, coloca as empresas em situação difícil, num contexto extremamente dramático, principalmente para aquelas que dependem mais de setores como o turismo, ou daquelas mais afetadas com até limitações de horários. E isso é dramático, não têm chegado. Os apoios também não têm sido suficientemente protetores do emprego, porque nós, quando estamos a apoiar a economia, estamos, obviamente, a querer manter as empresas e manter o emprego. Manter as empresas sem manter o emprego é falhar num dos principais objetivos dos apoios públicos às empresas. E quando este governo chegou e disse logo que as empresas que tivessem alguns dos apoios públicos, como o apoio à liquidez, por exemplo, poderiam despedir parte dos seus trabalhadores. É verdade que o governo do Partido Socialista permitia, em alguns apoios, uma redução do número de trabalhadores, uma redução de cerca de 10%. Este governo permitiu muito mais. Ora, isso pode ter ainda efeitos dramáticos, porque se o governo está, e se nós todos como contribuintes estamos a contribuir e a pagar e a apoiar publicamente as empresas, não faz sentido que esse apoio não sirva para manter os postos de trabalho. E nós temos oposto a isto, e isso é fundamental que seja corrigido nos apoios ainda que vigoram. Temo que possa haver um aumento do desemprego nos próximos tempos. Claro que sim, esse é o principal risco, principalmente agora, quando, apesar do verão poder trazer uma retoma nos setores mais afetados, a verdade é que o fim das moratórias pode trazer uma situação muito séria para muitas empresas que tinham esse balão de oxigênio, que era o facto de existirem moratórias bancárias. A seguir é bastante incerto e é bastante preocupante o que poderá acontecer, porque o verão poderá não ser suficiente para aguentar, para que muitas empresas consigam segurar a sua atividade. Que apreciação é que faz dos novos programas de promoção do emprego anunciados recentemente pelo Governo Regional e também das alterações aos programas ocupacionais? O Bloco de Esquerda tem sido muito crítico da forma como os programas ocupacionais estão a ser operacionalizados, exigia uma maior aposta na qualificação. De facto, o Governo agora introduz módulos de formação nos programas ocupacionais. Esta opção vai ao encontro das pretensões do Bloco de Esquerda? Eu separaria aqui duas questões. Por um lado, os programas ocupacionais e, por outro lado, os apoios ao emprego e à contratação. Ainda os programas ocupacionais, a verdade é que, por aquilo que nos parece, eles continuarão ou estão a continuar a ser utilizados como forma de preenchimento de necessidades dos serviços públicos. Vamos ver como é que eles são aplicados, mas do ponto de vista, para além há mudanças de nomes, isso é, para além de mudar a cara e a marca, não traz grande benefício. Depois há a questão da formação, obviamente que é positivo, mas a formação, os programas ocupacionais são programas de formação, ou deveriam ser, de base. Agora também é preciso ver como é que eles serão aplicados e isso daí é a prova dos 9 relativamente a isso, mas aquilo que vemos, não vemos mudanças estruturais de fundo. Por outro lado, nos programas de apoio ao emprego, apoio à contratação, ou seja, para as empresas poderem contratar pessoas, trabalhadores com apoios públicos, ou seja, subsidiados, com salários subsidiados em parte, aquilo que vemos é exatamente a mesma política com outro nome, ou seja, continuam a existir apoios públicos à contratação a termo. Aliás, o Tribunal de Contas disse numa auditoria aos anteriores programas de emprego que eles não combatiam a precariedade, que era um dos seus objetivos, e este Governo está a fazer exatamente o mesmo. Na área do turismo, o Bloco de Esquerda defende a implementação de cotas para o alojamento local por freguesia. Que mais-valias é que poderão resultar desta medida? Bem, eu julgo que é bastante simples de perceber que nós não podemos ter o alojamento local tudo no mesmo local, ou seja, na mesma freguesia, no mesmo centro da cidade, nas cidades onde existem várias freguesias no centro, porque isso, por um lado, traz uma concentração desproporcional, faz aumentar com isso o preço e o custo das rendas e o preço do imobiliário e deixa o restante território sem esse tipo de tipologia, sem essa tipologia de alojamento. Ora, essa ideia serve, efetivamente, para, por um lado, não trazer uma pressão demasiada
a determinados locais, ou porque são nos centros das cidades, ou porque são mais atrativos do ponto de vista turístico, fazendo com que o preço do imobiliário não suba tão acentuadamente, porque há muita gente que não consegue simplesmente comprar casa, nem arrendar, porque não há oferta. E isso Mas essa definição de cotas não poderá ser um entrave ao próprio desenvolvimento do setor turístico? Bem, o setor do turismo, como qualquer setor, desenvolve-se se tiver regulação e desenvolve-se até melhor se tiver regulação. Quando não há regulação, aquilo que acontece é a lei da selva. E o que nós não queremos é uma espécie de cidades que são cidades onde não vive gente, onde só há turistas. E onde não se consegue comprar ou arrendar uma casa. As ilhas, as nossas cidades, as nossas vilas e freguesias têm de ser, acima de tudo, locais onde se consegue viver e onde se consegue viver bem. A seguir, obviamente que nós estamos disponíveis para acolher os turistas e é fundamental que isso aconteça para a nossa atividade económica. E é também importante espalhar e distribuir o alojamento local por zonas rurais ou nas periferias urbanas, menos atrativas do ponto de vista turístico, porque isso também traz atividade económica para essas freguesias. E é uma forma de distribuir, tanto se fala de coesão, mas a coesão também muitas vezes é interna às próprias ilhas, porque nós sabemos que em várias ilhas dos Açores existem zonas com um grande nível de crescimento económico e até de poder de compra, e depois há zonas onde isso não acontece e é uma realidade totalmente diferente. Estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. Gostava, no entanto, de analisar mais alguns assuntos, nomeadamente a questão do ambiente. Uma das principais preocupações do Bloco de Esquerda nesta área está relacionada com o tratamento de resíduos. O Bloco considera que os Açores não necessitam de mais do que uma incineradora. O que lhe pergunto é se continua a acreditar que é possível evitar a construção de uma incineradora na Ilha de São Miguel. Bem, o processo já conheceu avanços e recuos. Esse processo é curioso porque se tivesse sido concluído à primeira, a incineradora já teria muito mais... Entrado em funcionamento. Já teria entrado em funcionamento há alguns anos. Por isso nunca perder a esperança que é possível travar o processo e que é possível encontrar soluções mais amigas do ambiente e que não sejam tão caras até do ponto de vista financeiro e tão prejudiciais. Ora, aquilo que nós temos até uma proposta no Parlamento neste momento, aquilo que nós dizemos é que as metas que estão definidas pela União Europeia para reciclagem e redução de resíduos têm que ser cumpridas e que se deve utilizar toda a capacidade instalada que existe na região e que se devem também melhorar os sistemas que já existem, como, por exemplo, a instalação de um sistema de triagem de resíduos na Ilha Terceira, onde já há uma incineradora para que os resíduos sejam o mais possível valorizados através da reciclagem e um mínimo que vá, e haja um mínimo que vá para a incineração. E o que nós queremos é que tudo isto seja implementado, que sejam implementadas medidas para se cumprir as metas e, certamente, que nesse momento vai-se avaliar se cumprindo as metas, e há, aliás, até estudos do ponto de vista ambiental que o dizem, nomeadamente de ambientalistas. A própria Teramb, a empresa que gera a incineradora de Ilha Terceira, disse em tempos que tinha capacidade para receber todos os resíduos da região. Agora diz outra coisa diferente, resta saber porquê. Não tem capacidade de receber os resíduos de São Miguel. Agora diz que já não tem. É no mínimo estranho que isso aconteça, até porque é a mesma pessoa a dizê-lo. Mas isso deveria ser melhor esclarecido, mas só a Teramb poderá esclarecer. Considera que poderá haver aqui uma intenção nestas declarações? Parece-nos estranho, até porque na altura em que a Teramb dizia isso, quem iria construir a incineradora da Ilha de São Miguel era uma empresa alemã e, neste momento, quem irá construir a incineradora da Ilha de São Miguel é a mesma empresa que gera a incineradora da Ilha Terceira, ou seja, a Termomecânica, uma empresa italiana que venceu esse concurso. É, no mínimo, uma coincidência curiosa. Mas aquilo que nós queremos é, efetivamente, que a política de resíduos cumpra os objetivos que estão explanados pela União Europeia. Nós não podemos partir do princípio que vamos ter uma incineradora, como aliás, já foi assumido que esta não vai permitir que se atinja as metas de 65% de reciclagem em 2035, já foi assumido pelos responsáveis da Musami. Outro processo que tarda em avançar está relacionado com o novo estabelecimento prisional de São Miguel. O Bloco de Esquerda continua a defender a escolha de um novo local para a nova cadeia.
Na sua opinião, o Governo da República está a falhar com os compromissos assumidos com os Açores? O Bloco de Esquerda está, o Governo da República está não só a falhar, mas a ter uma postura absolutamente vergonhosa sobre esta matéria, sobre este assunto. Não vale a pena tentar encontrar explicações para aquilo que só tem uma explicação. É que o Governo da República não quer construir estabelecimento prisional nenhum. Nós já chegamos a essa conclusão. Porque se o Governo da República quisesse... Mas esse investimento já foi inscrito nos orçamentos do Estado. Pois, está inscrito, mas não está feito. O único investimento que está a ser feito, neste momento, é a remoção das bagacinas da Mata das Feiticeiras. Ora, aquilo um local com o qual o Bloco de Esquerda não concorda. É completamente absurdo construir o que quer que seja ali. É uma zona, numa zona industrial, não é uma zona onde se possa habitar sequer, e é uma zona onde existe apenas um cone, uma montanha de bagacina. O interesse daquela zona é uma pedreira, sempre foi, e não me parece que haja qualquer intenção de construir. Que expectativas é que tem em relação ao calendário da construção da nova cadeia de São Miguel? É como lhe disse, não temos nenhumas neste momento. A expectativa é que não vai ser construída, porque o calendário que já está a começar a ser previsto nesta altura, olhando para os prazos, é que nem no fim desta legislatura e talvez nem na próxima. Ou seja, não há qualquer intenção, porque se houvesse, nós estávamos perante um processo muito mais célere, num local que tenha efetivamente condições para receber um estabelecimento prisional e não ali. Coloca-se a questão, que aquilo é tão absurdo, vão tirar uma montanha de milhões de metros cúbicos de bagacina para pôr num parque de máquinas do Governo. Quer dizer, é completamente absurdo e é um processo, no mínimo, também estranho. Não temos outra explicação, é que não há vontade de construir. Dr. António Lima, estamos mesmo na reta final da nossa entrevista. Gostaria de terminar lembrando uma figura incontornável da história do partido, Zoraida Soares. Esta foi a primeira convenção regional do Bloco de Esquerda sem a presença de Zoraida Soares. Como é que esse vazio tem sido colmatado no seio do Bloco de Esquerda? Bem, nós obviamente que tivemos que, do ponto de vista pessoal, tivemos todos que nos adaptar, como quando perdemos alguém de quem gostamos muito, como é natural, mas eu julgo que a Zoraida estaria orgulhosa desta convenção e do caminho que o Bloco de Esquerda tem feito até aqui nos últimos anos, e é isso que nós vamos continuar a fazer, porque um partido é feito de pessoas, é feito de ideias, e ela não está, mas estamos cá nós para fazer o trabalho que eu sei que ela gostaria que nós continuássemos a fazer. Sente o peso da responsabilidade de dar continuidade ao legado deixado por Zoraida Soares? Claro que sim, nós todos, não serei só eu, julgo eu que quem tem responsabilidades no Bloco de Esquerda neste momento, todos nós sentimos essa responsabilidade de dar continuidade ao trabalho e, acima de tudo, a responsabilidade de fazer crescer este partido, este movimento de pessoas que querem uma região mais justa, mais solidária, que era isso que a Zoraida queria também e que trabalhou muito para isso, e estamos cá para continuar esse trabalho e temos feito, julgo eu, que bem, e precisamos certamente de muita força, de muita entrega, de muito empenho para continuar a fazer esse trabalho. Temos 2 anos agora pela frente com esta direção e que está totalmente empenhada em continuá-lo. Zoraida Soares será sempre o principal rosto do Bloco de Esquerda nos Açores? Eu julgo que não se trata de dizer quem serão. A história dirá, como é óbvio, tem um lugar e uma marca que é naturalmente insubstituível, inapagável, por ter sido o rosto de uma fase e quem tornou o partido relevante na política regional. Isso é evidente, e essa marca deixará sempre no partido, e agora cabe-nos a nós, os que cá estão, continuar a fazer esse trabalho e a tornar o Bloco de Esquerda ainda mais importante, e espero que haja marcos ainda mais importantes do que aqueles que existiram nos últimos anos. Dr. António Lima, o nosso tempo está esgotado. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para vir à RTP Açores. Boa noite, felicidades. Muito obrigado. Foi a grande entrevista ao coordenador do Bloco de Esquerda Açores na sequência da 7ª Convenção Regional do Partido, realizada no passado fim de semana em Ponta Delgada. Obrigado também a si por aceitar a nossa companhia. Boa noite, saúde, fique bem.